Você ouve agora Oração da Manhã, com Dom Adair José Guimarães. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Amado ouvinte, nesta sexta-feira, Semana Nacional da Família, iniciemos nossa manhã orante, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje lembramos São Maximiliano Maria Kolbe, santo que morreu na Segunda Guerra Mundial, pediu para ser levado à morte, ao crematório, no lugar de um pai de família. E assim foi concedido. E Santa Dulce dos Pobres, o anjo da Bahia, e hoje nós recordamos com muito amor, já no seu primeiro ano de canonização. Que estes dois santos intercedam por nós, pelas nossas famílias, sobretudo para que nós tenhamos um crescente amor pelo próximo, uma dedicação para o outro, em favor do outro. A família deve ser a escola da caridade, uma caridade que é untada pela palavra de Deus, não pela ideologia. Hoje muita gente fala de pobre, etc., mas tudo ideologicamente. Eu quero ver a caridade a exemplo de Santa Dulce dos Pobres, que amou os pobres e que fez muito por eles, sem ideologia, mas amando o pobre a partir da cruz, a partir do mistério da entrega de nosso Senhor Jesus Cristo. Muita gente na igreja que fala de pobre, que defende os pobres, não faz muita coisa para os pobres. Eu quero ver você, sacerdote, que fala muito disso, está lá no assentamento do pessoal que está lá sem a terra, lutando pela terra, ir lá celebrar com eles, atender confissão, orientar, acompanhar, visitar os doentes, visitar os que sofrem. Isso é opção pelos pobres. Fazer a caridade, amar os idosos, cuidar daqueles que são vulneráveis e que precisam. A igreja sempre foi mestra da caridade. Embora hoje a igreja seja pisada como uma onça morta, por tanta gente, pela mídia, por tudo, porque basta um padre cometer a desgraça do crime de pedofilia em qualquer lugar do mundo, que é notícia em todos os jornais do mundo, exatamente para descredencializar a igreja. A grande maioria dos nossos sacerdotes cumpre ostensivamente com a sua missão. Nós temos padres maravilhosos, a grande maioria dos nossos padres é invejável. O comportamento, o amor pelos pobres, a pobreza, a dedicação, o cuidado, o zelo. Nós não podemos julgar a igreja por causa de um membro da igreja que deu mau exemplo. Mau exemplo existe em todos os lugares. A igreja é um corpo santo e a igreja se revela como a caridade de Cristo. Santa Dulce dos Pobres, os grandes santos, todos amaram profundamente os pobres e zelaram deles. E toda a igreja precisa disso. Todas as paróquias você pode ver que tem um serviçozinho menos ou mais em favor dos pobres. Onde os pobres vêm bater na porta? Na igreja. Onde os pobres costumam vir? Na porta da igreja. Então nós não podemos dizer que a igreja não cuida dos pobres. Cuida sim, mas nós queremos uma igreja que cuida dos pobres a partir do evangelho e não das doutrinas marxistas, não do instrumental marxista de análise. Nós queremos uma igreja que ama, que cuida, que zela, que trabalha em favor dos pobres, a partir da caridade de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o pobre dos pobres. Tem muita gente que fala da opção pelos pobres, mas não optou por Cristo, então não adianta. E optar por Cristo inclui você buscar os sacramentos dele, buscar a liturgia, a adoração. Jesus é o pobre que está na hóstia e no vinho consagrados. Jesus é o pobre que acolhe o pobre pecador no confessionário.
Jesus é o pobre que ilumina as caminhadas das nossas folias, das devoções populares do nosso povo, das orações. Esse é o Cristo. O Cristo nu. Seguir nu a Cristo nu. O Cristo que é despojado. E o cristão precisa ser despojado. Não adianta você querer seguir nosso Senhor Jesus Cristo se o seu coração está carregado de orgulho, de vaidade, de prepotência, de ódio, de rancores e por aí vai. De ideologia. Gente com ideologia não dá conta de seguir Jesus Cristo. Toda ideologia não confere com o Evangelho. O Evangelho é a caridade, é o amor ao próximo, é a vida sobrenatural da graça, é o olhar para o céu. Tem tanta gente que hoje não pensa mais na eternidade, no céu, não pensa na morte, no juízo, no purgatório, no céu, no inferno, não pensa mais nesses aspectos novíssimos dos homens. É preciso ter isso. O que fez São Maximiliano Maria Kolbe pedir para morrer no lugar daquele homem, porque era um pai de família e precisava voltar para cuidar dos seus filhos? É a caridade de Cristo. O que fez uma irmã Dulce, que saía pelas ruas de Salvador com a sua cuia pobre na mão pedindo ajuda para os seus pobres, que fazia com que cuidava da ferida dos pobres, que se abaixava para cuidar do pobre? É a caridade de Cristo, gente. É Jesus na cruz. Os santos são para nós as setas. Olha, o caminho é esse. É pegar a cruz de Cristo e ir adiante, porque a nossa meta é o céu. Não são as coisas neste mundo. A gente precisa aprender com os santos. Mas para isso se despojar o coração da vaidade, do orgulho, dos apegos, senão não funciona. A Semana Nacional da Família é um convite para que você se santifique na sua família. E às vezes você fica aí com bandeiras ideológicas, gritando, mas a sua avó doente que está lá, seu avô, aquela pessoa deficiente na sua família, você não cuida. O que adianta? Ficar levantando bandeiras e gritando, fazendo tanto furdúncio, mas se você não cuida da sua família. Vamos pensar nisso. Sermos santos dentro e a partir de nossas famílias. Vamos a um trechinho da Palavra de Deus. Partilho com você a aclamação ao Evangelho de hoje, 1 Tessalonicenses 2,13. O apóstolo Paulo nos ensina o seguinte: acolhei a palavra de Deus, não como palavra humana, mas como mensagem de Deus, o que ela é em verdade. Está aqui a resposta a isso que nós meditamos, o que move o coração da pessoa humana na prática do bem e da caridade é a palavra de Deus, é o próprio Deus. Nós não precisamos palavras de filósofos, de incrementadores sociológicos. Não, nós não precisamos dessas palavras. Nós precisamos sim da palavra de Deus. A única palavra válida, filosoficamente falando, é aquela que vem para ajudar você a acolher a palavra de Deus. E aí nós podemos lembrar de grandes figuras filosóficas que tinham o coração em Deus, como Santa Judith Stein, São Boaventura, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho e tantos outros que realmente foram filósofos que usaram da inteligência para perscrutar o profundo da verdade. E a filosofia desses grandes personagens nos levam a compreender a verdade de Cristo, que é a única verdade que liberta. Não é conceito de nova ordem mundial, de globalismo, essas coisas estranhas que nós estamos vivendo. Não é isso que liberta o coração da pessoa humana. Não é o bispo que fecha a igreja 5 meses sem missa para o povo que vai libertar o povo. O que liberta o povo é Cristo, na Eucaristia, na confissão, na vida de amor ao próximo. Ontem mesmo uma pessoa me passava uma mensagem chorando, dizendo que mora a poucos
metros da igreja fechada há 5 meses. Isso é um absurdo, isso é um crime contra a fé. Mas enquanto isso, falam dos pobres, fala de tanta coisa sociológica, mas não se atém às verdades que deve mover o coração do católico, que é a verdade de Cristo. Onde já se viu uma pessoa católica que não quer participar dos sacramentos? O povo deseja, mas às vezes o sacerdote não quer. Isso é um atentado contra o trono de Deus. Nós precisamos abrir o nosso coração e perguntar a quem nós estamos servindo. Se é a uma ideologia da OMS ou se é ao Evangelho, se é a verdade de Cristo. A igreja não pode nunca ser serva das ideologias e das bandeiras humanas deste mundo. A igreja é serva de nosso Senhor Jesus Cristo porque ela é o corpo místico de Cristo. E nessa pandemia nós estamos vendo muitas coisas que deixam a desejar e que a gente questiona. Onde está a nossa fé? O nosso testemunho de amor a Cristo nos seus sacramentos? Que Deus abençoe nossas famílias, que as famílias sejam o lugar da caridade, o lugar de Cristo, e que você, pai e mãe, não tenha preguiça de testemunhar o seu amor a Jesus para os seus filhos. Que as famílias sejam ninhos quentes do Espírito Santo, que produzem em nós a caridade, que produzem em nós a esperança e a fé. Deus abençoa você e sua família. Senhor nosso Deus e Pai, Pai das misericórdias eternas, abençoa nossas famílias. Toca o coração do pai, da mãe, dos filhos. Toca, Senhor, o coração das famílias que foram dilaceradas pelo divórcio. Abençoa essas pessoas que sofrem em razão das separações. Conceda-lhes a força da verdade, da caridade e da luz. Abençoa, Senhor, os filhos que veem com tristeza a separação dos seus pais, para que eles não sejam traumatizados e machucados por esta realidade. Toca também, Senhor, o coração das pessoas viúvas, que viram o sofrimento entrar em suas famílias através da separação pela morte. Dai, Senhor, a força da tua cruz, da cruz do teu Filho, a todas as famílias que padecem com desemprego, com sofrimento. Dai-nos, Senhor, a luz que vem da misericórdia, a misericórdia do teu Filho eterno, que derramou seu sangue no alto da cruz pela redenção do mundo, que agora vira suas costas a ti, Senhor, para abraçar o imediato, os prazeres, as coisas enganadoras desta vida. Tende misericórdia, Senhor, desse mundo que caminhas a passos largos para o distanciamento da verdade. Fica conosco, Senhor. Dê a nós, cristãos, a humildade e a mansidão para continuarmos testemunhando o amor do teu Filho Jesus em meio às trevas que nos circundam. Amém. O bom Deus te abençoe e te guarde, hoje e sempre abençoe sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim seja. Até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu Oração da Manhã com Dom Adair José Guimarães, Bispo da Diocese de Formosa, Goiás.